De que maneira traumas e feridas emocionais não tratados impactam negativamente, diretamente a sua vida? Na verdade, impacta em todas as áreas da sua vida. Aqui nós vamos abordar um pouco sobre a sua vida pessoal, sobre a sua vida profissional, os seus relacionamentos e também, eu até tenho uma colinha aqui também em relação à sua qualidade de vida em outras áreas. Em um processo de coaching e em várias outras dinâmicas e atividades, até mesmo em alguns programas de PNL, aplica-se uma ferramenta chamada Roda da Vida. Provavelmente em alguma dinâmica, em algum momento da sua vida, você já tenha feito essa atividade. Se ainda não fez, ainda vai chegar a sua hora. Mas ela é uma ferramenta muito interessante, porque é aonde o indivíduo, você, eu, podemos analisar e dar notas a cada pilar da nossa vida. Nessa ferramenta em específico, eu até tenho uma colinha aqui, tem 11 áreas de análise, que é saúde, disposição, equilíbrio emocional, espiritualidade, vida intelectual, desenvolvimento intelectual, pessoal, realização e propósito, carreira e profissão, finanças ou recursos financeiros, relacionamento amoroso, família, vida social ou amizade, lazer, diversão ou hobbies, tá? Ela é dividida nessas 11 áreas, nesses 11 pontos. Eles chamam de 11 pilares que sustentam a vida de um indivíduo. E aí você faz uma autoanálise. Quando você pega essa ferramenta, você pode até encontrar essa ferramenta aí no Google, você vai dar notas para cada pilar da sua vida, para cada pilar desse, tá? Então, você vai lá no seu casamento, relacionamento amoroso, casamento, você vai dar uma nota de 0 a 10 como que está o seu casamento. E essa atividade é muito interessante porque faz as pessoas refletirem e olharem para os pontos cegos, para aquilo que não tá legal, para aquilo que não está dando certo, né? E acaba que no final, a roda de muitas pessoas nem roda, né? Porque fica toda troncha, assim, toda mal feita, não fica formada. Mas enfim, é muito interessante fazer essa atividade porque nós não conseguimos, não é nem que nós não conseguimos, nós não paramos para analisar ou para organizar ou para arrumar ou para consertar aquilo que a gente não percebe que precisa de ajuste, que precisa de manutenção, que precisa de organização. Enfim, você só sabe que o óleo do carro tá baixando porque você tem um papelzinho lá no vidro do seu carro que fala lá a última vez ou com quantas milhas é a próxima troca de óleo. Então aquilo ali te mantém em atenção. Ó, quando chegar perto desse número aqui ou quando chegar perto dessa data, você precisa fazer uma revisão. E com a nossa vida, a gente acaba não fazendo isso, né? Porque tudo vai tão no automático, as coisas vão acontecendo uma em cima da outra e você não percebe, acaba não percebendo com a correria, com as demandas do dia a dia, você acaba não observando quais os pontos da sua vida que precisam de atenção, que estão com óleo baixo ou, como se diz, já estão quase com o motor fundindo ali, acabando, né? Se destruindo, e você não para dar atenção. E o que isso acontece, né? Quando esse motor, quando esse óleo abaixa, vamos dizer assim, quando esse motor começa a fundir dessa área específica da sua vida, a sua vida começa a travar, porque a vida é como se fosse engrenagem, né? Cada área da sua vida é como se fizesse parte de uma engrenagem, de um todo, para que você consiga avançar, para que você consiga alcançar seus objetivos e etc. Eu não vou falar dessa atividade específica, meu objetivo aqui não é te passar uma atividade para você fazer, mas é te trazer um ponto de atenção e te explicar como que os traumas e as feridas emocionais que não foram tratados têm impactado diretamente os resultados que você tem vivido, os resultados que você deseja alcançar. Pode ser exatamente o que está te travando, te impedindo de prosperar financeiramente, ou te impedindo de ter um casamento extraordinário, maravilhoso, ou te impedindo de ter uma vida com Deus, mais intimidade com Deus, ou te impedindo de ter uma maternidade, viver uma maternidade feliz, tá? Enfim, os nossos traumas, as feridas emocionais que não são tratadas, eles impactam negativamente em todas as áreas, mesmo quando você não está percebendo. Em todos os pilares da nossa vida, tá? Eles estão em todas as nossas ações, em todas as nossas decisões, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas escolhas, mesmo que a gente não perceba, porque acontece tudo de forma automática. E por que isso acontece? É isso que eu vou te explicar até o final desse vídeo. Não esqueça, se você está chegando por aqui agora, se inscreva no canal. Eu falo sobre saúde emocional, saúde mental para mulheres, eu falo sobre desenvolvimento pessoal, comportamento feminino, eu falo sobre virtudes femininas. Temos aqui algumas playlists que você pode aproveitar. Tem uma playlist sobre comportamentos sabotadores à luz da Bíblia, como vencer esses comportamentos, como romper esses ciclos de comportamentos sabotadores à luz da Bíblia. Temos também outras séries aí. Enfim, deixa o seu like, se inscreva e dá uma maratonada aí, porque tem muito conteúdo bom, útil para você colocar em prática e conseguir aí destravar muitas áreas da sua vida.
Mas voltando aqui, por que que isso acontece, né, Marjorie? Por que que, mesmo sem que eu perceba, mesmo que eu queira esquecer, mesmo que eu não queira falar sobre, mesmo que me doa tanto, mesmo que eu finja que nada aconteceu, como assim os meus traumas, como os traumas que eu vivi na infância ou até mesmo na vida adulta, como que as dores que eu vivi, as feridas emocionais que eu carrego estão impactando diretamente na vida que eu tenho hoje, na minha vida adulta e nos resultados que eu desejo alcançar. Primeira coisa que você precisa entender é que tudo, absolutamente tudo que você vive, toda e qualquer experiência, em qualquer momento da sua vida, seja uma experiência, seja um fato que você se lembre ou não, essa experiência, esse acontecimento ou todos esses acontecimentos que você viveu até hoje, todas essas experiências moldaram a sua percepção de mundo. Elas moldaram, elas codificaram a forma como você enxerga o mundo. Elas criaram padrões de crenças do que você acredita. Do que você acredita ser capaz de fazer, do que você acredita ser capaz de conquistar, do que você acredita que merece viver, do que você acredita que merece receber no seu relacionamento, no seu casamento, do que você acredita ser o certo na maternidade, do que você acredita ser humildade, do que você acredita que Deus é, né? Quem é Deus ou o que Deus significa na sua vida. Absolutamente todas as experiências, sejam elas positivas ou negativas, todas as experiências que você viveu até hoje, elas moldaram, tá? E as experiências que você vem vivendo continuam moldando a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de perceber o mundo, a sua forma de agir, a sua forma de escolher, a sua forma de tomar decisões, a sua forma, absolutamente tudo que você faz é determinado por todas as experiências, por todos esses moldes, por todos esses padrões que foram sendo criados ao longo da sua vida devido a essas experiências, tá? E por isso que elas impactam tanto hoje na sua vida adulta. Eu vou te dar um exemplo. Tem mulheres, não sei se é o seu caso, tá? Mas eu já atendi casos de mulheres que buscam, sem perceber, sempre por um padrão de homem ausente emocionalmente. Por quê? Porque na infância, ou ela foi aquela criança que ela fazia de tudo para não dar trabalho, porque ela tinha outros irmãos que já davam trabalho e etc, e ela não queria dar trabalho para os pais. Ou seja, hoje na vida adulta ela busca por homens que são ausentes emocionalmente, porque se esses homens forem presentes emocionalmente, ela vai sentir que ela está dando trabalho para ele. E é por isso que ela sente que ela está incomodando a vida do outro, que tem alguma coisa desajustada, tem alguma coisa errada. Porque quando a pessoa é ausente, ela não se sente cobrada, ela não sente que ela está dando trabalho, ou que a pessoa precisa se preocupar demais com ela. Ela não quer dar trabalho para ninguém, ela sabe se virar, ela gosta de viver quieta na dela, não se preocupa com ela, não precisa preocupar comigo, não. Porque ela acredita que quando a pessoa está se preocupando com ela, ela está dando trabalho, ela está sendo inconveniente, ela está atrapalhando e que algum problema pode sobrar para ela, entendeu? Uma hora ou outra pode sobrar para ela. Ou pode ser que durante a sua vida ela só teve experiências com homens ausentes. Pai ausente emocionalmente, irmão ausente emocionalmente, e a mãe dela aceitava, e a mãe dela dizia, ou a mãe, a tia, as avós, etc, dizia, olha, homem é assim mesmo. Homem é na dele, homem só cuida das coisas dele, homem é egoísta, e se você quer ficar casada, você tem que tolerar isso daí, entendeu? Tem que estar disposta, deixa ele no mundinho dele, deixa ele fazer o que ele quiser. Então entende que conforme você foi experienciando, conforme você foi vivendo, conforme você foi sendo ensinada, foi se criando os moldes, as crenças, foi se criando a sua percepção de mundo. E hoje isso acontece de forma inconsciente. Vamos falar sobre trabalho? Olha só, se você foi aquela criança, foi aquela mulher, foi aquela menina que foi sendo criada em uma família onde todos se formavam e prestavam um concurso público e todos diziam, dinheiro é difícil, você precisa de estabilidade, você precisa de segurança, porque esse negócio de empreender é coisa de quem não tem faculdade, é coisa de quem não tem estudo, é coisa de quem não é inteligente, é coisa de quem não gosta de estudar, então você precisa estudar. E aí hoje na vida adulta, você não gosta de concurso, você não gosta da profissão, tá? Da sua profissão, não gosta do curso que fez, mas você tem essa crença, você tem até um certo desejo, assim, de se aventurar. Você chama isso até de aventura. De se aventurar, de ter seu próprio negócio, de começar um negócio do zero, enfim, de investir no seu dom, no seu talento. Às vezes você é uma excelente cozinheira, você é uma excelente confeiteira, você é excelente para cuidar de cabelos cacheados, ou você é uma excelente nail designer, mas você se sente errada, você se sente deslocada por gostar disso. Você acha que tem alguma coisa de errado em você. E tem mulheres que falam, eu sou a ovelha negra da família, né? Porque, enfim, eu fiz o que
todo mundo diz que era errado e etc. E você acredita que você está errada. E isso, mesmo que inconscientemente, vai te paralisando, porque você tem medo de dar os próximos passos. Você acaba se sabotando, você acaba procrastinando, você acaba se tornando uma mulher muito insegura, você tem medo dos julgamentos. E muitas mulheres, até mesmo por uma questão de lealdade emocional ao seu meio familiar, tem medo de prosperar, tem medo de dar certo, entende? E ela fala assim, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de fracassar. Mas na verdade, no fundo, ela tem medo de dar certo e quebrar esse pacto de lealdade que ela fez com os dela. Ela tem medo de se separar dessa desconexão emocional do pai, da mãe, da avó, do tio, da tia, que todo mundo fez concurso público. Ela tem medo dessa rejeição, de todo mundo chegar pra ela e falar assim, nossa, mas você, hein? Todo mundo aqui concursado, todo mundo aqui fazendo, sempre buscando pela segurança, aí você vai lá e faz uma coisa dessa, só pra dar trabalho, hein? Só pra dar dor de cabeça pros seus pais, hein? Nossa, sempre tem que ter uma, né? Sempre tem que... E aí você vai se oprimindo, se calando e escondendo o seu sonho, deixando pra lá. Isso acontece na vida profissional. E aqui eu tô sendo bem subjetiva, tá? Porque eu estou aqui buscando entregar o máximo de exemplos possíveis para que vocês consigam se identificar em vários pontos, para que vocês percebam como as vivências lá da infância, as vivências do passado, moldaram a forma como você tem se comportado hoje. Moldaram a forma de como você faz as suas escolhas hoje. Como você age e reage hoje. Muitas pessoas acreditam que terapia é algo direcionado, específico só para quem está em extremo sofrimento, para quem está em depressão profunda, para quem tem ansiedade generalizada, ou para quem viveu um luto, ou para quem sofreu abuso, ou para quem viveu algo muito, muito trágico, como a morte repentina de pessoas, né? Um luto, quem viveu um luto, ou quem está passando por algo assim, né, misericórdia, como se diz as cristãs, misericórdia, passei por coisas horrorosas na minha infância. Não, às vezes você não passou por traumas, por abusos traumáticos, ou você não passou por abandono, por ausência e etc. Mas você foi criado em um ambiente onde formou em você muitas crenças e muitas percepções que não contribuem com a vida que você quer ter, que não são coerentes com a vida que você sonha em viver. E aí você não entende por que você se sente deslocada, perdida, sem chão, sem espaço. Parece que você está incomodando o mundo, parece que você não faz parte desse mundo, parece que você... Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela falava assim, Marjorie, eu devo ser um ET, não é possível, eu sou muito diferente. Aí você se sente diferente, você se sente esquisita, você quer se anular, você quer se excluir, você quer fugir do mundo, e aí você pensa o tempo todo que você tá errada. Não, a terapia também vai te ajudar a entender como esses moldes, como esses padrões, como essas crenças foram formadas, né, foram codificadas, e como que você vai ressignificar, como que você vai reconstruir, como que você vai remodelar tudo isso, porque é possível fazer essa remodelação, essa ressignificação, essa reestruturação, é possível fazer isso e fazer de uma forma que você não se sinta culpada, que você não precise culpar seu pai e sua mãe, que você não se sinta mais a esquisita, que você não se sinta mais a escrota, entende? A rebelde, a ovelha negra da família. Por isso que um processo terapêutico, ele é tão libertador, porque também além de você conseguir reconfigurar tudo isso mentalmente e emocionalmente, você vai se libertar de correntes, você vai se libertar de correntes emocionais, de prisões emocionais, que tem te impedido de viver a vida que você sonha em viver, de conquistar aquilo que você sonha em conquistar. Fica claro para você? Olha só, eu quero deixar você saber que aqui embaixo tem o link para agendar a sua terapia online, tá? É só clicar no Linktree aqui e tem todas as informações. Caso você queira conhecer mais sobre o meu trabalho, eu tô no Instagram, tô no TikTok, enfim, fique à vontade. Vai ser um prazer te ajudar nessa jornada, ser sua terapeuta nessa jornada de reconstrução, de remodelação, ressignificação e reestruturação, tá? Mas voltando aqui, quero trazer também um ponto muito importante sobre vida espiritual. Porque a forma como você foi criada, as experiências que você viveu, também moldou a forma como você enxerga o universo. Como você enxerga Deus. Como você sente Deus, o que você acredita sobre Deus. Tudo isso foi te moldando. Tem pessoas que rejeitam a Deus. Por quê? Porque ou sofreram na mão de pais que eram cristãos, que, enfim, falavam sobre Deus, mas eles eram cruéis. Eles não eram verdadeiramente cristãos. Eles não tinham um coração forjado e formado, um coração de Cristo, vamos dizer assim.
Eles não eram bondosos, muito pelo contrário, eram pais extremamente exigentes, abusivos, tanto psicologicamente, emocionalmente, quanto fisicamente, abusavam de você, te batia, te xingava, te humilhava, te criticava, te diminuía, te penalizava. Eram penalizações severas. E você foi se tornando adulta, foi crescendo e falando, não, pelo amor de Deus, Deus é isso? É isso que Deus ensina? É isso que é Deus? É isso que é ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? Eu detesto esse Deus, eu não quero saber desse Deus. Ou seja, nós cristãos, nós dizemos, os seus pais te deram um mau testemunho. Ou pode ser que não foram seus pais. Pode ser que durante a sua adolescência, durante a sua juventude, hoje eu tenho 37 anos e talvez você que me assiste aí já tem mais de 35, é normalmente a faixa etária das pessoas que me acompanham aqui pelo canal. Falar em pessoas que me acompanham aqui no canal, o canal tem mais de 25 mil visualizações mensais. Como é que faz? Nem 20% de vocês estão seguindo aqui, estão inscritas no canal. Por favor, se inscreva no canal, isso é muito importante. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é importante e entrega para outras mulheres. Se tem sido útil para você, provavelmente vai ajudar outras mulheres também. Então, voltando aqui, pode ser que na sua juventude você conheceu um homem cristão. Um homem que dizia que era um homem segundo o coração de Deus. Que ele era o homem escolhido por Deus para casar com você. Eu vivi essa experiência muito de perto, mas muito de perto, não comigo diretamente, mas com uma pessoa muito próxima a mim. Ela conheceu um rapaz, nessa época, foi a época que eu fui para a igreja, até esse rapaz foi o rapaz que nos levou para a igreja, conheci Jesus naquela época, etc. Mas ele tinha um caráter duvidoso e nós não sabíamos disso. Os lobos vestidos em pele de cordeiro, eles estão por toda parte, né? Eles estão dentro da igreja, eles estão dentro de centro espírita, eles estão dentro da igreja católica, eles estão por toda parte. E muitas vezes a gente não percebe, talvez por sermos novas demais, ou por sermos imaturas, ou por sermos carentes demais e etc. As pessoas aproveitam disso, né? As pessoas manipuladoras, enfim, pessoas de caráter corrompido mesmo. E aí essa pessoa dizia, olha, Deus me revelou que eu sou o homem da sua vida, que eu vou casar com você e etc. Resumo da ópera, era um cara extremamente tóxico, extremamente abusivo. Hoje, eu não lembro muito daquela época, mas provavelmente naquela época, se eu fosse a profissional que eu sou hoje, eu já alertaria e falaria, isso aqui tem alguns traços narcisistas e etc. E machucou bastante essa pessoa e acabou que eles, enfim, se afastaram e tal. E eu nem sei hoje se essa pessoa acredita ou não em Deus, essa mulher acredita ou não em Deus, essa mulher que era muito próxima a mim acredita ou não em Deus. Eu sei que ela se afastou de uma forma assim, que ela não quis mais frequentar a igreja, etc. Por quê? Porque as experiências que nós temos com as pessoas, tá, moldam a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de perceber o mundo, a nossa perspectiva em relação às coisas e principalmente também, né, claro, em relação a Deus. Então tem mulheres que estão muito feridas e acabam acreditando que, tipo, acabam se ferindo também com Deus, culpando a Deus pelo caráter e pelo mau comportamento do outro, né, com ela, pelas más escolhas do outro em relação a ela, e aí ela acaba muito ferida, ela acaba se afastando de Deus. Eu vejo muitas pessoas dizendo, porque eu estava em tal igreja, com pastores tóxicos, com pastores abusivos, e por isso eu me afastei da igreja, e etc. E é muito interessante como as pessoas têm essa percepção de que as pessoas, principalmente os líderes ali de igrejas, né, eles são os representantes de Deus aqui na Terra. Então, se eles erram, é porque Deus errou. Não, eles podem até sim ser os representantes de Deus aqui na Terra, mas eles não são Deus. Entende? E Deus não é eles. E muitos deles não estão com Deus. Eles dizem estarem sendo guiados ali por Deus, pelo Espírito Santo. Eles dizem ter vida com Deus, mas de fato não tem. E você consegue hoje observar, se você tem esse conhecimento, e isso precisa ser algo muito feito de forma muito racional, de muito clara, assim, sem estar muito perdida emocionalmente. Então, por isso que é tão importante você tratar a ferida emocional de carência, de solidão, de abandono, de negligência. Por quê? Porque para que você não seja enganada por esse tipo de pessoa. Porque se você quer saber se uma pessoa é realmente discípula do Senhor, representante de Cristo aqui na Terra, olha para os resultados dela, olha para o comportamento dela, mas não um comportamento a curto prazo, sabe? A longo prazo. Vê como essa pessoa lida com as outras pessoas, com pessoas que não estão agradando, com pessoas que não estão concordando com tudo que ela faz. Ela é aquele tipo de líder que quando uma ovelha não concorda com aquilo que ela faz, né? Ela é aquele tipo de pastor
que quando a ovelha não concorda com o que ela diz ou faz, ela afasta, ela começa a falar mal, isso já liga um ponto de alerta. Toma cuidado, tá? Então, assim, porque nem todo líder é certo e nem toda ovelha é errada, e vice-versa, tudo bem? Então a gente precisa analisar, porque tem muitas pessoas usando o nome de Deus em vão, sempre teve, né? E usando o nome de Deus para manipular, para usurpar, para, enfim, fazer coisas horrorosas, e aí acaba as pessoas penalizando Deus. Eu estou chateado com Deus. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Então, Deus te deu um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio e domínio próprio, e também te deu as emoções, e é por isso que você precisa cuidar das suas emoções, tratar as suas emoções, porque quando as suas emoções estão saudáveis, você tem inteligência emocional, você tem o seu domínio próprio, você faz escolhas melhores. Você para de fazer escolhas sendo guiadas pelas suas feridas, pelas suas ausências, sabe? Pelas suas limitações. Você fica com um olhar mais atento, e aí você faz escolhas diferentes. Então, entende? Deus, ele permite o tempo todo, mas nem sempre aquilo de ruim que acontece na sua vida é porque Deus permitiu, é porque você escolheu. E Deus não vai interferir na sua escolha. Escolheu o pastor errado, escolheu pessoas erradas, teve experiências erradas, se relacionou com pessoas erradas. E não vai adiantar, você teve a escolha de se relacionar com a pessoa certa ou com a pessoa errada. Só que aí tem muitas mulheres falando, não, eu não preciso de terapia, pra quê? Não, é só orar, é só eu ter vida com Deus, é só ter vida com oração. Deus vai me mostrar, Deus está te mostrando e você não está conseguindo enxergar. Por que você não consegue enxergar? Porque as suas dores, as suas feridas, são elas que dominam as suas ações. São elas que determinam qual vai ser a sua escolha. Então, se você é uma mulher carente, qualquer homem que chegar, cheio da lábia, fazendo 1000 promessas, você vai falar, pronto, encontrei o homem da minha vida. Se você já é uma mulher casada, mas você é uma mulher carente, carente de mãe, carente de pai, se você encontrar um casal de pastores que são abusivos, eles vão aproveitar de você, porque eles vão te acolher e aí vão começar a colocar serviço em você, vão começar a te dizer como você deve vestir, como que você deve fazer, como isso, como aquilo. Você vai falar, não, eles me aceitaram como eu sou, eles me amaram, eles fizeram por mim o que nem minha família fizeram. Entende que quando você não trata as suas emoções feridas, você não trata as suas dores, quando você não trata os seus traumas, você fica à mercê. Por quê? Porque as suas dores, as suas feridas, elas estão latentes, elas estão pedindo por socorro, estão pedindo por afago, por trato, por tratamento. Entende? E aí, se sempre te faltou abraço, carinho, aceitação, a primeira pessoa que te abraça, que faz um carinho, que te aceita, assim, é aqui é o meu lugar. E você não consegue perceber mais nada. Você fica cega. É ou não é verdade? Você sabe que eu estou dizendo a verdade. E eu não preciso nem da sua confirmação, porque eu sou psicoterapeuta de mulheres, eu sei o que eu estou dizendo e eu vejo isso todos os dias na clínica. Todos os dias eu vejo isso no atendimento clínico, no consultório. Todos os dias. Então não adianta você me dizer, não, porque comigo vai ser diferente. Não vai. Não porque eu tenho vida com Deus, porque Deus me mostra. Ei, presta atenção. Quantas escolhas você já fez errado? Quantas decepções você já viveu? E depois não vai adiantar você dizer, não, porque foi permissão de Deus. Não, foi escolha sua. Não, porque, olha, porque Jó foi testado por Deus. Deixa eu te dizer, você não é Jó. Você não é Jó. Deus testa. Deus prova, mas você não é Jó. Não esqueça disso. Não, porque Deus permitiu. Foi escolha sua. Não, porque Deus me mostrou, me revelou depois. Não, foi sua ficha que caiu. Você sofreu uma decepção e aí você percebeu que não era tão assim. Não era tudo que você imaginava. Consegue compreender como tudo molda a sua percepção? Como tudo que você viveu até hoje, sendo bom ou ruim, está moldando, padronizou a sua forma de agir, de reagir, de escolher, de tomar decisões, de fazer escolhas e etc. O mesmo acontece na sua maternidade. Tem um monte de mulheres carregando uma culpa, mas uma culpa que não existe. Por quê? Eu não quero ser como minha mãe e meu pai. E aí, na hora de disciplinar, ela não disciplina o filho, porque, meu Deus, eu não quero magoar, eu não quero frustrar, eu não quero traumatizar, porque o que o meu pai e que a minha mãe fez comigo. E eu entendo a sua dor. Eu entendo a sua dor, porque eu vivi a mesma coisa. Eu dizia, eu quero ser mãe, para eu ser uma mãe totalmente diferente do que a minha mãe foi. Eu realmente fui. Só que, ao invés de ser uma mãe melhor, eu também estava sendo tão ruim quanto. Não que a minha mãe tenha sido uma mãe extremamente ruim, mas a minha mãe teve as suas falhas. E eu também estava falhando, porque eu queria ser o oposto da minha mãe, mas o oposto também é um extremo. E todo extremo revela uma falta, revela uma ausência, revela algo que não está bom, revela uma disfunção emocional. Então, se eu tinha uma mãe que não protegia tanto, que não cuidava tanto, eu era o extremo, eu era extremamente protetora, eu era extremamente, enfim, aquela mãe que quase sufocava os filhos.
Entende? Os extremos revelam ausências, revelam falta, revelam disfunções emocionais. E precisa olhar para tudo isso. Precisa encarar tudo isso. Por quê? Porque muitas vezes as suas ações, escolhas, decisões, atitudes e etc., né, a forma como você enxerga o mundo, a sua perspectiva, as suas crenças, estão te impedindo de viver uma vida extraordinária. Nesses 11 pilares que eu mencionei aqui com vocês, em todas as áreas da sua vida. Na área pessoal, na área profissional, na área de relacionamentos, na sua qualidade de vida. Sem contar o fato de que você muitas vezes nem se cuida. Muitas mulheres não estão cuidando de si mesmas. Elas acreditam que cuidar de si mesma é lavar o cabelo, tomar um banho premium, fazer uma maquiagem. Ei, isso não é cuidado não, isso não é autocuidado não. Quando você não cuida das suas emoções, quando você não trata as suas emoções, como se essas emoções, como se essas feridas emocionais, como se esses traumas fossem tumores expostos, fossem como lepras, você não está cuidando de si. Não adianta você achar que você escondeu o seu trauma, não falar sobre a sua ferida, você está se cuidando. Você não está. Você está se anulando, você está se destruindo. E nem percebeu ainda. Entende? E aí você procrastina, você não cuida do seu corpo, você se sabota, você se condena o tempo todo, você não acredita que é capaz, que é competente, que merece. E aí tudo isso vai fazendo com que você seja enganada, seja alienada, seja manipulada e se torne uma mulher infeliz, uma mulher que se sente fracassada, que muitas vezes chega à obesidade. Já aconteceu isso comigo. Eu sei o que eu estou te falando. O que eu estou te falando aqui não é só com base em casos clínicos, não é só com base em conhecimento teórico, não. Eu vivi isso na pele. Essa foi a minha realidade por 20 e tantos anos de vida. Então esse vídeo aqui é um alerta. Esse vídeo aqui é para te trazer clareza. Esse vídeo aqui é para abrir os seus olhos. Esse vídeo aqui é para colocar o foco de luz em pontos cegos que você não está conseguindo enxergar, e aí você busca por estratégias, você busca por metodologias, e você busca por soluções, e você busca na astrologia, e aí você busca no hinduísmo, e aí você busca em outras práticas religiosas, e aí você busca no ocultismo, e aí você busca em trabalhos de feitiços, e aí você busca não sei mais aonde, em modelos de negócios, e você continua sentindo aquele buraco, aquela ausência, aquela dor. A cura, ela acontece de dentro para fora. E não tem nada aqui fora que quando você traz para perto, vai curar aqui dentro. Não tem. Essa busca ela é exaustiva. Buscar fora aquilo que você só vai encontrar dentro. Buscar por soluções fora enquanto você não tratar aqui dentro. Que esse vídeo te faça refletir e te ajude a tomar uma decisão de fazer terapia para se curar e para reconfigurar, para ressignificar, para reestruturar a sua forma de percepção do mundo, as suas crenças, mudar as suas crenças, mudar a sua percepção de mundo, enfim, mudar a forma como você reage, age, se comporta, faz escolhas, toma decisões, para que tudo isso seja coerente e seja alinhado à vida que você sempre sonhou em ter, porque você merece ser feliz. Te vejo no próximo vídeo.